Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos aqui com mais uma edição do Boletim da Fé. É uma grande oportunidade, nós sabemos que o Boletim da Fé é a palavra da fé no seu lar. Talvez você esteja no seu carro dirigindo, ou quem sabe caminhando, ou fazendo até alguma atividade física, enfim. Mas é uma oportunidade da gente estar com vocês e estar injetando fé, colocando fé no coração dos queridos irmãos, né? Família Zona Norte e também tantas outras pessoas que nos acompanham, né, pelas redes sociais. E nessa edição a gente queria compartilhar com os queridos irmãos sobre uma palavra chamada Caminhando com Jesus, né? E aí já vem uma pergunta: será que a gente tem consciência, né, que durante nossa jornada aqui na Terra, nas nossas atividades, enfim, no nosso dia a dia, a gente tem essa consciência que Jesus está conosco, que está caminhando conosco, né? Jesus e todos os atributos da divindade que são inerentes a Jesus, né? Seu poder, sua graça, sua misericórdia, sua bondade, sua fidelidade, são tantos atributos que fica até difícil a gente enumerar, né? Mas todos eles estão conosco dia a dia, né? Momento a momento, hora a hora, né? Mesmo em situações que a gente entende ou pensa que nós estamos desassistidos, sem ajuda, mas o Senhor Jesus está conosco. Eu queria justamente compartilhar com os queridos irmãos essa palavra. Um texto que me veio à mente é aquele texto, logo depois da ressurreição de Jesus, que tem dois discípulos a caminho de Emaús, né? A gente sabe que é um texto assim, bem interessante, e é exatamente esse texto bíblico que eu queria compartilhar e a gente tentar extrair lições que eu tenho certeza que trarão fé, vão te trazer animação, motivação, vão te colocar para cima. Amém, queridos? Então esse texto está lá em Lucas 24, de 13 a 35. Eu quero ler alguns versículos, né? E a gente vai extraindo da palavra aquilo que ela tem de revelação. E ele começa assim, no versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então a gente já vê nesse texto que eram dois discípulos experientes, né? A gente vê que eles tinham um relacionamento com a liderança, eles sabiam o que tinha acontecido, né? E eles estavam comentando ali, caminhando em direção, saindo de Jerusalém, né? As coisas tinham acontecido em Jerusalém e eles estavam caminhando. Eu fiz um cálculo aqui. Essa distância deles, de 60 estádios, equivale a 12 quilômetros. Isso daria mais ou menos umas 2 horas e meia de caminhada. Então a gente vê que foi um tempo assim bem expressivo, esses discípulos caminhando, possivelmente tristes, né? E comentando aquelas coisas que tinham acontecido. Aí no versículo 14 diz: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, né? Que coisas foram essas? Então eles acompanharam não somente os acontecimentos, quem sabe eles estavam lá naquela cena da crucificação, né? Naquela perseguição que houve, né? Logo após a crucificação para os discípulos de Jesus, né? E possivelmente eles ficaram até o domingo, a palavra aqui registra que eles ficaram até o domingo, e eles estavam muito tristes, né? E cabisbaixos, né? Para quem eles recorreriam agora, né? Eles participaram do ministério de Jesus, ouviram os seus ensinamentos e eles sentiam falta disso aí, né? Então você vê que, de fato, eles iam falando sobre as coisas, sobre as notícias, mas não comentavam sobre as promessas, sobre as profecias, né? Eles basicamente estavam conversando um com o outro sobre as coisas naturais, as coisas que eles viram, né? Que os seus sentidos perceberam. Aí lá no versículo 15, diz assim, ó: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Veja que coisa interessante, né? Muitas vezes a gente não se apercebe que Jesus está mais perto da gente do que a gente pensa, né? Agora mesmo, nesse instante, enquanto você está ouvindo esse vídeo, Jesus está pertinho de você, né? Ele está participando da tua vida, ele está vendo as tuas demandas, ele está vendo as tuas necessidades, quem sabe até alguma enfermidade, parente em hospital, enfim, necessidades até financeiras. Jesus tem consciência disso, ele está aí, ele não te desamparou, né?
A gente sabe que Jesus é socorro, ele é consolo, ele é cura, ele é provisão, ele é bondade e ele se importa com você. E agora mesmo eu quero te dizer que ele está aí do teu lado, ele está te assistindo, ele está vendo de fato aquilo que você precisa. Aí vamos para o versículo 16, diz assim, ó, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então veja que interessante, né? Você só reconhecerá Jesus e seu agir quando seus olhos estiverem nele. Enquanto o seu olhar, a sua atenção estiver dirigido para coisas, para situações, para circunstâncias, para montanhas, né? Quem sabe até sintomas de enfermidade. Enquanto teus olhos estão voltados para isso, é possível que você não perceba que Jesus está do teu lado. Mas quando você se volta a atenção, você volta seu olhar para Jesus, você vai perceber que, de fato, ele está pronto ali para te ajudar. Vamos lá para o versículo 17, diz assim, ó. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, né? Então, interessante, a gente percebe aqui nessa pergunta de Jesus que o Espírito Santo ele se importa com você e ele está sempre te perguntando, fazendo perguntas, ele está querendo saber como você está, como é que está teu emocional, como é que estão tuas finanças, como é que está a tua família. O Espírito Santo, ele de fato, ele está atento às tuas necessidades e está atento aos teus sonhos enquanto você está caminhando, né? Nessa vida, enquanto você está fazendo coisas, comprando, vendendo, trabalhando, enfim, o Espírito Santo ele está atento a esses passos, aquilo que você está fazendo. Aí vê lá, no versículo 18, diz assim, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Se eu fosse classificar esse discípulo Cleopas, né, aqui no Nordeste, eu dizia que ele era um camarada mal criado, não é verdade? Porque ele respondeu de uma forma até ríspida, né, para Jesus, né? Então, na realidade, eles teimavam ali, eles estavam atentando para as coisas, para as notícias, para os acontecimentos, né? Se eu fosse trazer isso para os dias de hoje, né, eu acho que o Cleopas ia dizer assim para Jesus, ô Jesus, você não está vendo o noticiário não, né? Não está vendo não que as coisas estão acontecendo? Não está vendo o Zap não, as correntes, as redes sociais? Você é desse planeta, é? Porque a gente sabe que hoje estamos inseridos, né, num contexto de pandemia, né, de incerteza, de coisas, e muitas vezes as pessoas estão colocando sua atenção para essas coisas, né? E você vê que Jesus faz uma pergunta, né, justamente para quê? Para sinalizar ou para contextualizar onde estava a atenção dele. Claro que Jesus já sabia, né? Jesus já era glorificado, já tinha recebido os atributos da divindade e ele com certeza sabia, através dos seus atributos divinos, o que aqueles homens estavam pensando, né? E aí no versículo 19, aí Jesus pergunta, quais? Né? Jesus quer saber realmente onde é que está o coração deles, onde é que está a atenção deles. Aí eles começam a explicar, né? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a gente começa a perceber aqui que Jesus não considerou essas notícias, né? Essas más notícias, né? Porque, na realidade, assim como aconteceu, hoje o Espírito Santo, ele nos chama, ele chama a nossa atenção para o calendário profético, né? A gente não pode nem deve estar preso a circunstâncias, a coisas que estão acontecendo. A gente não nega a verdade dos fatos, mas a gente não considera, a gente não deve considerar essas coisas, né? A gente deve entender que Deus está trabalhando a todo tempo, Deus tem um grande cenário, as promessas de Deus não pararam, aquilo que Deus falou a seu respeito, aquilo que você recebeu no seu coração um dia como uma palavra profética, não é uma pandemia que vai atrapalhar este projeto que Deus tem para a tua vida, não é verdade?
Aí lá no versículo 21, aí continua, né? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então veja que a gente, em nenhum momento, né, eles estavam no momento de desânimo, né? Mas a palavra de Deus diz assim, ó, não fica desanimado, né? Não se desaponte, né? Tenha consciência que Deus está trabalhando. E a todo momento, o Senhor não desistiu de suas promessas, a sua palavra continua viva e eficaz e operando aquilo que ela deve fazer. Então, nada que se levante, circunstância, o tempo que passa, nada disso deve gerar desesperança nem incredulidade em nossas vidas, né? Aí vamos lá para o versículo 22 e 23, aí diz assim, ó, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirma que ele vive. Então veja que, mesmo no momento como esse, Deus está usando pessoas para despertar em nossa atenção aquilo que ele está fazendo. Então, a todo momento, eu creio que o querido irmão, a querida irmã, o amigo que nos assiste, né, existem palavras que estão chegando para você, a exemplo desse boletim da fé, para lembrar que Deus está ativo, Deus está trabalhando, Deus se importa com você, Deus está do teu lado, né? Eu tenho certeza que, possivelmente, nessa semana, você recebeu alguma palavra, né? Ou ouviu alguma palavra, né? Alguém te procurou, ou você ouviu uma palavra que levantou teu ânimo, né? Levantou a tua estima, né? Alguém deve ter chegado para você e ter dito, não temas, ó, não, fica frio, Jesus vai agir nessa situação, né? Você vai sair dessa, você vai contar a vitória, de fato, a vitória já te pertence, né? Você vai apenas testificar essa manifestação, né? Eu creio que isso, na realidade, isso é como se fosse flashes da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, e são os recados o quê? Que o socorro está a caminho. O socorro está, de fato, bem presente, né? Vê lá no versículo 24, diz assim, ó, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, isso são os discípulos falando para Jesus, está dando um relatório, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, né? A gente começa a perceber que eles nem acreditavam nos próprios irmãos, né? Ou seja, até quando, queridos, vamos permitir que os nossos sentidos nos governem, né? Até quando? Até quando vamos resistir em dar crédito aos profetas que o Senhor tem levantado, inclusive nessa geração, né? Ministros que o Senhor colocou para liberar palavras divinas sobre a sua vida. E aí a coisa começa a mudar, o cenário começa a mudar, glória a Deus. E no versículo 25, então lhe disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo ungido padecesse e entrasse na sua glória? E aí Jesus começou, ó, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja que agora Jesus valida, né? Ele traz validade, né, para o trabalho dos profetas. E ele diz para os discípulos, ó, considere o que os profetas do Senhor estão trazendo para a sua vida. E eu digo ao querido irmão, considere o que pessoas que Deus tem levantado nessa geração têm trazido para a sua vida, seus pastores, né, os ministros, né, seus professores, aquelas pessoas que têm se labutado, né, no estudo, na meditação da palavra, para trazer instruções divinas para a tua vida, né? E aí eu creio que nesse momento, o que é que Jesus faz? Ele tira a atenção daqueles discípulos dos fatos, né, daquilo que ocorreu ali no natural, e traz a atenção para a palavra. Ele começa a dizer, ó, desde Moisés, os salmos, os profetas, veja o que se falou a respeito de Jesus, né? Que ele tinha que morrer, tinha que padecer, tinha que cumprir aquele plano, mas um dia ele ressuscitaria, né? Então, eu entendo, irmãos, que na hora que a gente tira o foco
da circunstância, na hora que a gente tira o foco do problema, da situação e se volta para a palavra, o que é que acontece? A própria glória de Deus se manifestou naquele lugar. Eu imagino que o ambiente começou a mudar, né? Eu imagino que naquele momento era como que um vento do Espírito, um vento suave do Espírito começasse a soprar, né? E trazendo refrigério, trazendo esperança, trazendo, digamos assim, expectativa, né? Para aqueles dois homens, né? E aí o texto continua. No versículo 28 diz: quando se aproximavam da aldeia, para onde ia, fez ele menção passar de adiante. Jesus disse: eu vou continuar, vou passar adiante. Mas no versículo 29, os discípulos, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E aí Jesus entrou e ficou com eles, né? Eu imagino, irmãos, que finalmente aqueles discípulos começaram a acordar, né? Começaram a colocar o foco no local correto, né? Eles perceberam que é melhor estar próximo da palavra, né? Você vê que Jesus é a palavra, né? Jesus disse: eu vou continuar, eu vou adiante no meu caminho, mas ele disse: não, fica com a gente, né? Fica com, está tão bom, o ambiente está mudando aqui, a gente percebe a glória de Deus aqui, né? Existe outro ambiente, né? Então veja que à medida que você submete a palavra levará você para um relacionamento com Jesus. E foi o que aconteceu aqui. Eles convidaram a palavra, convidaram Jesus para entrar e ficar com eles, né? E ter ali aquele momento de relacionamento. E a gente vai para o grande finale, né? Como a gente pode falar, que diz assim, ó, versículos 30, 31 e 32. Veja que texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu estou lendo Lucas, né, 24, até o versículo de 30 agora a 32, que diz assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Glória a Deus! Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Veja que coisa, que momento maravilhoso. Veja que esse relacionamento que eles tiveram com Jesus, de estar ali à mesa, partindo pão, né? Isso revelou para eles Jesus. Então, eu quero te incentivar, queridos, momentos com a palavra, né? Momentos diante da presença de Deus. Isso vai trazer para a tua vida o quê? Revelações daquilo que Deus quer sobre a tua vida, revelações de intervenções sobrenaturais de Deus no curso dessas coisas todas que estão acontecendo, não é verdade? Então você vai entrar noutra esfera do ministério do Espírito, né? O contato da palavra, quando a gente tem contato da palavra, na realidade, ela gera movimentos no reino do Espírito e no homem interior. Você vê que eles dizem assim, ó, porventura não nos ardia o coração. O que é isso? É o Espírito, né? O Espírito humano em efusão, né? Tendo alegria, tendo regozijo, porque recebeu da parte de Deus uma revelação, né? Vê lá agora os versículos 33, 34 e 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele. Versículo 34 diz: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então veja que mudou a perspectiva. Primeiro, eles olharam para a palavra, eles atentaram à palavra, eles cogitaram das coisas do Espírito e a partir daí tiveram a revelação de Jesus. Então a gente percebe, irmãos, que na realidade Jesus vive e está a interceder por cada um de nós e cuida de nós, né? Sempre tenha isso no seu coração. Deus tem cuidado de nós. Apenas se aproxime da palavra, né? Tenha contato com a palavra, creia, confesse. E eu tenho certeza, pelas Escrituras, que você vai experimentar o agir de Deus sobre a tua vida, né? E por fim, um último versículo, eu queria ler no outro texto, e a gente vai lá para Salmo agora, e com esse texto eu estou encerrando essa palavra, que diz assim, ó:
Salmo, capítulo 50, verso 15, que diz assim, ó: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, né? E aí eu pergunto, querido irmão, querida irmã, o que é que te traz ansiedade? O que é que está te preocupando, né? O que é que está, digamos assim, ofuscando as coisas que Deus realmente já projetou ou já determinou sobre a sua vida? Então, coloca isso, né, diante do Senhor, invoca ao Senhor no dia da angústia. Se isso está te perturbando, se isso está tirando o teu sono, a tua paz, né, a tua perspectiva, invoca ao Senhor. E com certeza o texto bíblico diz: e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, Jesus está com você, Jesus caminha com você, e Ele tem um grande projeto sobre a sua vida. Amém, queridos? Shalom! E um dia, uma tarde, uma noite abençoada, o horário que você estiver assistindo, eu creio na manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Shalom de Deus.